Bem-vindo à transmissão da Bíblia aberta com Susan Keral Smith e esse o amai. Irmã Fe Workentien, estamos tão felizes por você estar conosco. Aqui está a nossa anfitriã, Susan Keral Smith. Boa tarde a todos. Certifique-se de continuar assistindo a mensagem de hoje intitulada Eis o Templo. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em a transmissão da Bíblia aberta hoje, em YouTube e Facebook. Então, se você é novo neste canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para se manter atualizado com tudo que fazemos. Verifique-se de apertar o botão de polegar para cima, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagina. Voltarei já com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Keral Smith. A devoção de hoje é encontrada em Lucas 2, 29 a 30, versão Almeida, Revista e Corrigida 2009. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Essa porção da Escritura indica que se passaram muitos anos desde que o Senhor mostrou a Simeão que ele veria o Messias. Ele não precisou perguntar a ninguém quem era a criança. Ele o reconheceu imediatamente. Uma vez que o vemos, também o conhecemos, pois Jesus é a nossa salvação. João 9, 37 a 38, versão Almeida, Revista e Corrigida, 2009. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Agora, a minha querida mãe, com o tema Escritura da transmissão. Nosso tema, Escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7,14, versão Almeida, Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros. Hoje irei cantar um hino que toca muito ao meu coração também, mas é um hino que eu aprendi no Brasil. Aprendi muito tempo atrás. E é um corinho que a gente cantava muito com as crianças. Mas tem uma mensagem profunda, não só para a criança, mas também para os adultos. E que é também cantada aqui nos Estados Unidos como um hino de louvor no culto, por causa da mensagem que tem. Preste bem atenção à letra desse hino. Não
sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Sim, sois o templo onde habita Deus. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Eu sou o templo onde habita Deus. Agora, do mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com o texto de hoje. O texto de hoje se encontra em 1 Coríntios 3, 16 a 17. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. O título é Eis o Templo. Escreve, eu pedi para você buscar um pedaço de papel e caneta. Agora anote, o primeiro texto é 1 Coríntios 3, 16 a 17. Versão Almeida, revista e corrigida, é o que eu uso. O título da mensagem é Eis o Templo. Agora um comentáriozinho antes de ler o texto. Somos feitos para reverenciar a Deus por toda a eternidade. Feito para adorá-lo como o seu povo, e nossos corações estão inquietos até que o encontramos. Os templos sugerem que aqui é onde posso adorar a Deus. Aqui é a morada de Deus. Mas isso é certo? Escreva essa pergunta. Olha, a gente está vendo sobre o templo, certo? E somos feitos para reverenciar a Deus. Nós somos feitos por toda a eternidade. E os templos sugerem que aqui é onde posso adorar a Deus, né? Aqui é a morada de Deus, é o que sugere, né? Mas isso é certo? Escreve isso. Mas isso é certo? Deus habita em um edifício? São perguntas, certo? Deus habita em edifícios? Onde Deus habita agora? Onde eu vou para adorar a Deus? São 4 perguntas. Estão se referindo ao templo, o lugar onde eu adoro a Deus. E aí,
a indicação é que um templo, onde que a gente vê uma igreja, que a gente vê, é o lugar de adorar a Deus. E é lá que Deus mora. Mas isso é correto? Então, põe esse comentáriozinho. A igreja é o lugar que Deus mora? A igreja, o edifício que eu estou falando, certo? É o lugar que Deus mora? É a morada de Deus? Agora a pergunta, mas isso é certo? Deus habita em um edifício? Ele habita em um edifício? Onde Deus habita agora? Naquele edifício? Onde? Onde eu vou para adorar a Deus? Outra pergunta. Eu quero que você tenha essas perguntas para que você possa refletir durante a mensagem nestes versículos, também durante a leitura do texto, certo? 1 Coríntios 3, 16 a 17. Versão Almeida Revista e Corrigida é o que eu uso. Se você quer usar essa mesma tradução e não sabe como achar esta tradução, geralmente é escrito na espinha da Bíblia, mas também pode ser escrito dentro da Bíblia. Procure uma Bíblia da versão Almeida Revista e Corrigida e você achará esse texto. Eu quero que você vá lá e procure. E agora queremos entrar na leitura do texto, que é 1 Coríntios 3, 16 a 17. Versão Almeida Revista e Corrigida, 2009. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença agora. Sabemos que existem pessoas que escutam essa mensagem. E neste momento eu quero que tu me unges com a tua palavra, Senhor, para que as pessoas que estão escutando possam receber a mensagem que tu tens para cada um receber, Senhor. Eu peço também que esteja com cada pessoa escutando, para que não haja nenhuma interrupção, para que aquela pessoa possa receber a mensagem que tu tens para ela. Nada mais e nada menos. Eu, nesse momento, também quero repreender Satanás, para que ele não possa interromper nada, que ele não tem lugar nenhum aonde qualquer pessoa esteja escutando essa mensagem. Nem aqui onde eu estou dando a mensagem. Porque eu quero somente a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Se amarmos o Senhor, vamos querer estar onde Ele está. Ir à igreja nunca é uma tarefa árdua, quando temos essa doutrina de Cristo habitando em sua igreja, clara em nossas mentes. Saber que estamos na presença do Senhor quando nos reunimos
influenciará nosso comportamento na igreja. Perceberemos que estamos na presença íntima de um ser tão santo e impressionante. Em inglês, a palavra impressionante é awesome. A palavra awesome é como saudade em português. Não tem uma tradução adequada. Impressionante não é suficiente para o que quer dizer que ele é santo e impressionante. Ele é mais que impressionante. E nossa atitude mudará. Nós o respeitaremos e oferecemos adoração a ele e nos humilharemos diante dele. O templo de Deus é um templo santo. Nunca deve se tornar nada menos do que isso. É por isso que a adoração no templo deve ser o que agrada a Deus, não apenas o que agrada ao homem. O texto agora, vamos entrar em detalhe, preste atenção. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo? A primeira parte do versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Então, onde habita o Espírito Santo? Quando a gente aceita Cristo como o nosso Salvador, a Bíblia explicitamente diz que o Espírito de Deus entra em nós. No dia de Pentecostes, como a gente viu a semana passada, ou foi antes? Eu sei que a semana passada a gente ouviu sobre o Espírito Santo, que ele nos batiza. Deus nos batiza com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Nós enchemos dele de tal maneira que a gente transborda. O batismo nas águas é quando alguém é encoberto de água, não é? A pessoa é imergida dentro da água. A água está ao redor dela. Mas no batismo do Espírito Santo, a maneira mais correta que posso te dizer é como se houvesse um copo. E a gente enche aquele copo da palavra de Deus ou do Espírito Santo. Enche, 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 enche. E quando chega na parte de cima do copo, se a gente coloca mais dentro, o que acontece? Ela transborda. Transborda que vai ao redor do copo. Mesmo assim, esse Espírito Santo se está habitando em nós, nós estamos enchendo nossa vida do Espírito Santo, a gente não tem lugar para outras coisas. E a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. E esse templo de Deus é onde habita o Espírito Santo de Deus. Que Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele disse: eu vou vos preparar um lugar, mas quando eu vou, eu mandarei algo para tomar meu lugar, para te ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. E ele só poderia vir quando Jesus fosse, para tomar conta da parte dele no céu.
para preparar o lugar para nós. Assim, o Espírito Santo veio para nos confortar, nos ensinar, nos ajudar a lembrar, tudo isso. Então, é o lugar onde o Espírito Santo de Deus está, dentro das nossas vidas. O que o Espírito de Deus habita em vós. E que o Espírito de Deus habita em vós. A palavra diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Isso torna o crente nascido de novo seu lar permanente. O lar permanente do Espírito Santo dentro da vida do cristão. Vamos ao versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus. São as primeiras palavras desse texto, no versículo 17. Nosso corpo físico deve ser um sacrifício vivo, o que significa que permanecemos santos, sempre fazendo da cruz o objeto da nossa fé. Então, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem dentro de nós, nós nos tornamos o templo de Deus. E a Bíblia diz também, se alguém destruir o templo de Deus. Vai falar mais sobre isso. Mas agora estamos vendo que essa parte do templo de Deus. Vamos ver o que Romanos 12:1 diz. Eu vou ler e dizer cada parte, o que cada parte significa. É Romanos 12:1. E vou ler da versão Almeida, Revista e Corrigida. E preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos. É a primeira parte daquele versículo. Você tem que anotar Romanos 12:1. Viu? Rogo-vos, pois, irmãos. Eu te imploro, por favor. É que diz, rogo-vos, pois, irmãos. Pela compaixão de Deus. Tudo isso é dado ao crente, não por mérito da parte do crente, mas estritamente por causa da misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou misericórdia de Deus, são a mesma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. A palavra sacrifício fala do sacrifício de Cristo. E significa que não podemos fazer isso que o Espírito Santo exige, a menos que nossa fé seja colocada estritamente em Cristo e na cruz, que então dá ao Espírito Santo liberdade para realizar essa grande obra dentro das nossas vidas. Ah, que coisa linda, não é? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. A gente está apresentando o nosso corpo diante de Deus, no que Ele fez no Calvário. Porque se a gente não fizesse isso, a gente não poderia fazer nada. A nosso corpo humano pecaminoso não pode fazer nada. A gente apresenta como adiante de Deus, como se a gente fosse pregado naquela cruz com Cristo Jesus.
E ele derramou o seu sangue. Se a gente estava com ele, porque ele pegou os nossos pecados, as nossas iniquidades e carregou sobre ele. Então, quando ele fez isso, ele nos libertou daquele pecado. Ah, mas você diz, eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, eu tenho feito tantas coisas que eu não gosto. Eu coloquei um tatu aqui no meu braço. Eu fiz tantas coisas com o meu corpo que não agrada a Deus. O que eu vou fazer? Não posso tirá-los facilmente. Não posso mudá-los facilmente. Deus não quer nem pensar nisso, porque quando ele te perdoou, quando ele carregou os seus pecados, ele te santificou. E essas coisas que estão no seu corpo, ele não vê mais. Ele não quer que você faça mais coisas com o seu corpo que não deve. Mas o que está lá, que você colocou lá, que não agrada a Deus, você não pode tirar. Então, esqueça. Porque ele esqueceu, certo? Então, o versículo diz, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo, aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer, e agradável a Deus. Na verdade, significa que é um corpo físico sagrado, ou seja, templo, é tudo que ele aceitará. Então, a gente apresenta esse corpo físico sagrado, o templo, diante dele. Porque é diante dele, somente dele, que a gente pode apresentar. E continua dizendo que é o vosso culto racional. Racional se olharmos para Cristo e a cruz, caso contrário, impossível. Somente olhando a Cristo e o que ele fez na cruz é que possamos tomar essa posição diante de Deus. Não tenha outro meio de podermos ter essa santificação. Voltando ao versículo, mas eu quero ler o início do versículo. Quero dizer o início do versículo. Se alguém destruir o templo de Deus, foi a primeira parte do versículo 17, né? Deus o destruirá. Falar em funcionar na ordem prescrita de Deus, a cruz. Abre o crente para Satanás, que acabará por resultar em destruição. Deus destruirá tudo aquilo que está nas nossas vidas, que está nas nossas vidas, que não vem de Deus. Então, aqui é importante, porque o templo de Deus, vamos continuar, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se alguém destruir, se alguém corromper, como é que diz o versículo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se alguém venha a destruir ou fazer mal ao seu corpo, aquela pessoa vai pagar as consequências. Se você faz mal ao seu corpo, você vai pagar as consequências. Mas se você fez no passado, está coberto. Depois que você aceita Cristo, se você está dependendo de Cristo, o que ele fez no Calvário, e deixando o Espírito de Deus tomar controle do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, você está deixando que ele te santifique. E você não vai ter razão nenhuma de destruir o seu corpo ou fazer mal ao seu corpo. Por isso que a gente tem que pedir a ele que nos dá força de deixar hábitos que não são bons ao nosso corpo. Muita gente tem hábitos e você não pode deixar os hábitos sozinho. Mas Deus e o Espírito Santo de Deus dentro de vós te dá força de deixar aqueles hábitos. Sozinho você não pode. Somos santos em virtude de estarmos em Cristo. Permanecemos santos pela obra do Espírito. Santo que exige que nossa fé esteja sempre na cruz. E tornou tudo isso possível. Sem a cruz, a gente não seria salvo. Então, é somente através de Cristo e o que ele fez na cruz que todas essas coisas são possíveis. Mas a gente é o Espírito Santo de Deus. A gente é a casa de Deus, aonde ele mora. E vamos ver o que são aquelas perguntas que eu perguntei antes, mais cedo, quando a gente lê o texto. Os templos sugerem que aqui é onde posso adorar a Deus, aqui é a morada de Deus. Mas isso é certo? É certo que um edifício é a morada de Deus? Não. O edifício não tem nada a ver. Muitas vezes precisamos orar e expulsar demônios que estão presentes num edifício, tanto como podemos glorificar a Deus porque acampou seus anjos ao redor daquele edifício, para que quando estamos ali dentro, a gente pode concentrar no que Deus está falando. Mas o templo do Espírito Santo não é nada disso, mas a nós mesmos, onde habita o Espírito de Deus. E onde eu vou para adorar a Deus? Eu preciso ir a uma igreja? Não. É bom ir à igreja porque lá a gente vê outros crentes, a gente ajuda a cada um a crescer. Mas a gente pode louvar a Deus, a gente pode adorar a Deus aonde? No nosso quarto. No banheiro. Debaixo de uma mesa. Debaixo de uma árvore. Onde a gente sente melhor, porque o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E agora, vamos voltar ao hino que eu cantei hoje.
Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Vós sois o templo onde habita Deus. Você não sabia disso, mas sabe agora. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. O louvor. O louvor é o que sai da nossa boca quando a gente louva a Deus. É quando a gente faz bom para Deus. A gente testifica de Deus. A gente está louvando a Ele o que Ele fez no Calvário. A gente está contando a outros a grandeza que Ele fez por nós. O poder é aquilo que Deus nos dá para ir pregar o Evangelho. Ele nos dá poder a orar para os enfermos, para que eles possam escutar o que a gente tem a dizer. Ele nos dá poder para ajudar a cada um. E nos dá o poder de fazer o que Ele quer que nós façamos. E a glória. E quando a gente fala de Deus aos outros, a glória de Deus resplandece sobre nós, transmitindo realmente a palavra do Senhor. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. E quando você sabe disso, você diz, sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Se sois o templo onde habita Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem entregue a sua vida a Deus? Aceitado a Ele como Senhor da sua vida? Se você não foi à cruz do Calvário e aceitou a Cristo, você não pode dizer que é o templo ainda. Mas quando você aceita a Cristo, você se torna o templo do Espírito Santo de Deus. É o templo de Deus. E nesse momento, preste atenção, eu quero que você preste atenção. E você precisa, se você quer aceitar a Cristo, quer tornar o templo do Espírito Santo de Deus, quer que Ele entre no seu coração, preste atenção o que temos a dizer. Ele vai falar ao seu coração. Aceite hoje. Agora eu peço que abaixe suas cabeças. E vamos orar. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fale com aquele filho rebelde, aquela filha rebelde,
aquele que está fugindo. Eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, trague-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus, por favor. Ele não quer que você vá para o inferno. E se você arrisca uma manhã sem Deus, é onde você vai. Eu não quero que você vá ao inferno. Por isso, eu não quero que você arrisque uma manhã sem Deus. Não há alegria no céu pela morte do ímpio, não há. Há tristeza no céu, porque aquela morte do ímpio quer dizer que aquela pessoa vai estar eternamente longe de Deus. Ele vai estar no lago do fogo que arde, com chamas. Quantos aí mesmo, em sua casa, ou onde quer que você esteja, levantam suas mãos e dirão: Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno, se existe o inferno. E eu vou te dizer que realmente existe um inferno. Eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim. E se você fizer isso, eu quero orar com você. Essa é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levante as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim, preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo. Muito obrigada por levantar as suas mãos. Levante os jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Levante-os bem alto, por favor, só por um momento. Não vou envergonhá-lo, prometo. Levante-os, por favor. Pela fé eu os vejo. E são muitas mãos. Eu vejo essas mãos levantadas, porque eu creio que estão. Quantos dirão: por favor, ore por mim. Não quero me perder. Não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todo mundo de pé, se não podes levantar por motivos físicos, levante dentro do seu coração. Pense em estar de pé. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo, e eu creio nisso. Eu creio que você acredita em Deus comigo. Eu quero que você veja a eternidade por um momento. Mas cada pessoa salvo assistindo, eu quero que pare e ore por aqueles que não são. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus entrará e tocará aquele homem e mulher, menino e menina, e os trará a Jesus, à medida que são colocados sob a convicção do Espírito Santo. É a convicção do Espírito Santo que vai te ajudar a ser salvo.
Eu quero que você entre nesse fardo comigo, vocês crentes. Tenho confiança em suas orações. No mundo todo, eu quero que todos que levantem suas mãos, eu quero que vocês levantem agora. Eu quero que todos vocês que amam a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão aos seus filhos não salvos. Crianças aos seus pais. Esposas, procurem os seus maridos não salvos. Maridos, procurem as suas esposas não salvas. Amigo ao amigo junto de você. Traga-os a Jesus. Traga-os a Jesus. É só você que está lá que pode fazer isso. Eu posso falar o que for, mas você que está perto da pessoa pode ajudá-los a aproximar ao Senhor. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao aceitá-lo para que você possa ser salvo. Não há outra maneira, não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos. Apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta. E Ele é a porta. Se você tentar entrar de qualquer outra forma, é o mesmo que ladrão e assaltante. E isso não é bom. Em segundo lugar, Ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente, você não é. Deus é o Espírito Santo e hóstia angelical. Ele está aqui para te dar a salvação. Ele está aqui, ele que preparou tudo, ele com as hostes angelicais e todos os anjos e tudo, te trouxeram no lugar que você está, para escutar a mensagem de hoje. E eu peço que nesse momento você aproxima a Deus, porque Ele preparou essa oportunidade para você escutar a transmissão, para que você pode aceitá-lo. Você trouxe o pecador, Ele trouxe o Salvador. E existe uma coisa, Ele te dá a vida eterna. Quando você aceita Ele. Te dá um lar celestial. Ele primeiro te salva, te dá um lar celestial e a vida eterna. Ele te dá essas 3 coisas. É somente aceitar. Aceitar aquele presente que Ele está estendendo. Quando você leva um presente para alguém, aquele presente que você dá à pessoa, só é dela quando ela estender a sua mão para aceitar o presente, não é? Enquanto estiver nas suas mãos, não é daquela pessoa. Mesmo assim, a salvação. Você tem que estender a mão e aceitar a salvação que o Senhor tem para você. Estamos esperando que você aceite a Cristo hoje. Vamos fazer o que chamar. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que Ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e
tem outras coisas que vamos fazer. Então, preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então, baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu, Venho a você. venho ao Senhor, No nome de Jesus. no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados E como eu tenho vivido. e como eu tenho vivido, As coisas que eu fiz. as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe E me purifica. e me purifica Com seu sangue precioso. com seu sangue precioso, De toda a injustiça. com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca, Eu confesso. eu confesso O Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração, Eu creio. eu creio Que Deus o ressuscitou dos mortos. que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. E Ele está vivo. Neste momento, Neste momento, aceito Jesus Cristo aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. como Salvador da minha alma. E eu faço dele Eu faço dele o Senhor da minha vida. o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, E segundo a sua palavra, que não pode mentir, que não pode mentir. estou lavado, Sou lavado, estou limpo, estou limpo, estou perdoado, sou perdoado. estou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queremos orar com você e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês, para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar
e acrescentado em outras, outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, são a Revista e Corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão Revista e Corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão Revista e Corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então, vá àquela igreja. Procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então, procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizados nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer, então. E eu peço que você ore. Se você quiser, venha assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco. Obrigado por asistir a Transmissão da Bíblia Aberta com Susan Keral Smith y S. Uamai. Irma Fe Warkentien certifica el CD sintonizar nuevamente, no próxima domingo, las 15 horas, hora de Recife, Pernambuco, Brasil.